Olá, mais um podcast do primeiro Fórum Brasileiro de Inovação Sindical e estou aqui agora com o meu amigo, colega de trabalho, Maurício Molinari, MM. Maurício que é economista e está doutorando, né, de Serviço Social da UFSC, É. trabalha com economia, já foi assessor do Diese de Santa Catarina e atualmente vem desenvolvendo e prestando serviço para vários sindicatos, né, na área de economia, faz um trabalho muito importante de subsidiar os sindicatos, especialmente para fazer as suas negociações, né, quando senta na mesa para negociar, é muito importante que as organizações sindicais estejam preparadas, compreendam os dados, as informações, as suas reivindicações, que não é só salário, né? São vários outros benefícios, vários outros direitos que muitas vezes não estão garantidos e que o sindicato senta para negociar, senta para discutir e o trabalho do Maurício é principalmente, né, um deles é especialmente essa questão de estruturar, trazer as condições para uma boa negociação. E isso é uma coisa que os sindicatos gostam muito, Maurício. E você gosta de fazer esse trabalho? Quanto tempo? Conta um pouco como é que o desenvolvimento dessa atividade. Bom, bom, Paulo, primeiro aí, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, no seu horário da transmissão. Mas, como você disse, né? O trabalho de assessoria econômica, né, para os processos de campanha salarial, mas não só campanha salarial, outras campanhas que possam aparecer, campanha por conquista de direitos, campanhas, das mais variadas campanhas, né, que um sindicato possa fazer. Eu já tenho esse trabalho aí de assessoria já há em torno de 15 anos já, né? Primeiro, né, junto ao Diese, trabalhei alguns anos, quase uma década, né, junto ao Diese, e depois agora como profissional autônomo, né, assessorando principalmente atualmente, né, sindicatos do serviço público aqui de Santa Catarina, mas também outros sindicatos, alguns sindicatos ainda do setor privado, né, dos trabalhadores da indústria, e a importância justamente dessa parte, né, do levantamento de informações é que, como o fórum é de inovação, a gente é atualizar hoje o patamar tecnológico disponível para acessar as informações, porque o que acontece, né? Com essa ideia dos big datas, de que tudo vira informação, né? No âmbito privado isso é verdade, tanto que as empresas elas recolhem, né, dados das redes sociais, etc., para montar campanhas de venda de produtos, mas também no âmbito público, por exemplo, hoje toda a informação está sendo hiper detalhada. Então a gente tem acesso ao que hoje se coloca como os microdados. Até determinada época, a gente trabalhava muito com os dados agregados, que são aqueles dados gerais de uma categoria, de um setor específico da economia, né, de um setor social específico. Hoje, a gente, através dos microdados, a gente consegue acessar detalhamentos muito maiores, né, que é possível daí fazer segmentações. Então, de um lado, você tem essa nova dinâmica econômica, de que tudo se transforma em dado por conta da digitalização. Ela também oferece para a classe trabalhadora um conjunto de dados importantes. E, de outro lado, também teve o próprio barateamento dos softwares e dos hardwares para fazer o processamento desses dados, né? Hoje, um celular com uma boa capacidade ou um computador com uma boa capacidade, muito mais barato do que no passado, né? Porque o próprio desenvolvimento tecnológico vai barateando esses produtos, permite com que a gente, com investimentos menores, consiga acessar esses dados, né, processar esses dados e conseguir fazer estratégias mais adequadas, né, para encarar uma negociação, uma campanha salarial que é mais ampla até do que a própria negociação, né, porque envolve também processo de mobilização da categoria, convencimento da categoria da importância daquilo que está sendo reivindicado, Uhum. né, mostrar para a categoria que é possível, porque a gente sabe que sem Construir os argumentos. construir os argumentos, construir o horizonte de possibilidade, porque também uma categoria de trabalhadores, sem ver a possibilidade de algo, ela não se mobiliza, porque Uhum. o trabalhador ele é racional em último caso, porque ele sempre vai estar entre a ideia, bom, vou me mobilizar, que envolve às vezes perder dia de trabalho para ter que repor o trabalho depois, que envolve se indispor com a chefia. Né? Se Uhum. ele não consegue vislumbrar a possibilidade daquilo se consolidar numa vitória para ele, ele também não vai se mobilizar. Então, o trabalho hoje da informação, dos dados, vem muito nesse sentido, né? De Tem que ser extrair. algo real, não pode criar uma ilusão e depois acontece uma mobilização.
não tem resultado e os trabalhadores se frustram e desacredita também a direção, a condução, a liderança sindical. Isso, algo real, factível, claro, sempre, né, não abdicando também do horizonte utópico, porque a gente, obviamente, numa campanha salarial específica não vai alcançar a integralidade da pauta, então tem elementos que a gente até é preciso colocar para que se mantenha como horizonte de futuro dessa categoria, né, mas também as vitórias econômicas pontuais são importantes para dar confiança, né, para os trabalhadores, continuarem junto ao sindicato, porque a gente sabe que o sindicato ele precisa estar com esse vínculo orgânico entre as direções e a sua categoria. Então, construir essa relação de confiança passa também por algumas vitórias. Um sindicato que reiteradamente perde numa campanha salarial, ele começa a se desacreditar diante da categoria. Então, é mediar isso que é fundamental, né, numa campanha salarial. E ter, assim, quanto maior a riqueza de informações disponíveis, melhor a gente vai conseguir definir concretamente quais são os elementos prioritários, quais não são os elementos prioritários, o que pode avançar, o que não pode, né, para manter essa relação viva entre a categoria e o sindicato, porque sindicato sem categoria vira uma burocracia vazia, né? Então a gente tem trabalhado nesse sentido, sem nunca abdicar também de uma, que até foi o que eu falei aqui na palestra, né, que eu dei aqui no fórum, que, bom, a gente tem toda essa riqueza de novas tecnologias, de informações, de software para processar, mas se a gente perder de vista uma perspectiva teórico-política de fundo, que essa não é, digamos assim, novidade, mas vem da história da própria classe trabalhadora, também a gente não consegue fazer essa mediação. Então, a mediação entre esse caráter teórico-político, que vem da história da classe Que é trabalhadora, né? manter uma linha de visão de disputa de classe. Isso, manter esse horizonte claro de uma disputa de classe, manter uma concepção muito sólida de que o mais importante é a integridade do instrumento organizativo. Às vezes, numa campanha, é melhor manter a integridade do instrumento organizativo, né, para a maioria da categoria, do que, às vezes, um pequeno ganho que não tenha tanta relevância, um benefício, né? Então, acho que um pouco isso só pode estar vinculado com uma perspectiva mais de fundo. Então, recuperar essa perspectiva de fundo, classista, né, de que há um conflito na sociedade. Se não houvesse esse conflito, não haveria negociação. Só negocia porque tem dois lados da mesa, né? Não aqui, mas há dois lados da mesa. Então, um defende um interesse, o outro defende outro. Então, manter essa divisão clara, né, classista, que o sindicato defende determinados interesses. Tem lado. Tem lado, tem posição, tem história, né? Tem uma história do sindicalismo brasileiro e, junto a isso, uma apropriação desses instrumentos que estão disponíveis hoje e que pouco estão sendo utilizados, né? Mas que eu acho que o sindicalismo tá buscando mais isso, eu acho que isso é muito bom. E a própria direção do sindicato se faz respeitar quando chega numa mesa de negociação com informações, com argumentos, com dados que consigam fundamentar a sua reivindicação, né? Fica muitas vezes difícil para o empregador contra-argumentar, né? Você tem situações, eu queria que você contasse alguma situação, algum caso em que o teu trabalho de informação, de dados, de subsidiar os dirigentes, vocês chegaram numa mesa de negociação e que foi fundamental esses dados para conseguir argumentar e avançar a negociação com o outro lado. Bom, um caso específico, né? Como pegar, por exemplo, né, uma campanha salarial de um sindicalismo, de um sindicato do setor privado, né? E a gente tem hoje as grandes empresas, elas têm que abrem o capital na bolsa de valores, elas têm que trimestralmente divulgar seus balanços. Então, nesses balanços, a gente vai ter acesso aos dados atualizados e específicos. A gente vai saber o faturamento dessa grande empresa, a gente vai saber a taxa de lucro, a gente vai saber a remuneração dos diretores e quanto está sendo distribuído para os acionistas. Então a gente chega numa mesa de negociação, para além desses dados agregados, de que a economia vai bem, etc. Porque se a gente chega lá, a economia no geral vai bem. Daí vem sempre aquele outro argumento, mas a minha empresa, o meu setor, especificamente aqui na região, a situação está ruim. E nesse caso em específico, peguei e abri aqui, está aqui, o balanço das grandes empresas do setor, 50% dos trabalhadores desse setor estão nessas grandes empresas, porque a economia, né, na atual fase do capitalismo é cada vez mais monopolizada, então a massa das categorias, especialmente nos setores industriais, né, comércios, aí são mais pulverizados, mas esses setores há uma centralização, então demonstrando isso,
Não que se mudou a convicção do outro lado, porque via de regra, os negociadores empresariais, eles são muito convictos do que eles querem fazer na mesa e são remunerados por isso, né? Quanto mais arrochar na mesa, mais eles ganham de bonificações, etc. Né? Mas simplesmente aquele assunto se interrompeu. Então a gente conseguiu, através disso, esterilizar o discurso Tu pode mostrar pro cara, eu sei o quanto tu ganha, né? eu sei quanto ganha, exatamente. Ó, tá aqui, ó, 1.500.000 reais foi a remuneração média de cada diretor de determinada empresa do setor e, inclusive, um dos membros daquela mesa de negociação era advogado, né, do conselho, Tava nessa. estava nessa jogada. Então, ele não teve como se colocar. Então, esse tipo de informação, ou às vezes no âmbito do setor público, né, aquele discurso comum de que se der R$ 1 a mais, 1% a mais de salário para o servidor público vai quebrar o Estado. A gente tem acesso hoje, pela lei de acesso à informação e pelos portais da transparência, a gente sabe exatamente qual é a situação financeira, né, e orçamentária de todos os entes públicos. Então a gente chega numa mesa de negociação e diz, não, o Estado não vai quebrar. Aqui, ó, esses 10% a mais que se der ainda vai estar dentro dos limites constitucionais. Não que você, como eu falei, né, a argumentação não necessariamente ela vai mudar o que o outro lado pensa, porque não é uma questão de acreditar ou não, porque o outro lado sabe que ao espremer aquilo que vai para o servidor público, ele vai ter margem para redirecionar para o grande capital. É o que acontece, por exemplo, aqui em Santa Catarina, né? Vai ser o volume de renúncias fiscais vai alcançar mais de 31 bilhões no ano que vem. Então, eles sabem o que se trata, mas se você acaba esterilizando aquele discurso inócuo, né? E daí traz a discussão para aquilo que interessa. Então, tá, qual é o avanço que a gente vai ter? Não vamos ficar aqui discutindo em cima de fantasia, porque, via de regra, o discurso que vem do patronal, né, com exceção de uma conjuntura ou outra específica, onde de fato possa haver um problema, né, numa unidade industrial ou num estado que está com algum problema específico, mas, via de regra, a situação é de ampla possibilidade financeira das empresas no âmbito do setor privado e do Estado no âmbito do setor público de conceder melhorias para a classe trabalhadora. Até porque, né, Paludo, a última década, com o avanço do neoliberalismo contra os trabalhadores, depois da crise financeira de 2008, foi de muita agressão. Então, essa agressão contra os trabalhadores, política, né? Política e legislativa, né? Contra a reforma trabalhista, contra a reforma previdenciária, o teto de gastos lá. Agora a proposta da reforma administrativa. A reforma administrativa que está aí toda hora namorando, né, para ser aprovada, isso deu um ganho de lucratividade e de folga financeira para os estados, lucratividade para as empresas, folga financeira para os estados, que é impressionante. Então tem uma margem. Tem dinheiro. Tem muito dinheiro, né? E há 10 anos atrás, a discussão com o serviço público era o quê? Estamos no teto da lei de responsabilidade fiscal. Hoje, todos os entes públicos, ninguém está no teto, federal, estadual e municipal, todos estão muito abaixo do teto. Por quê? Porque houve esse processo de ajustamento forte sobre a folha salarial. Mas a grande mídia continua batendo nisso, né? Quando tem qualquer situação que envolve servidores, etc., você ouve o mesmo discurso de sempre, né? De que é insustentável, de que não é possível atender esse tipo de pedidos, enfim. Nós tivemos várias apresentações aqui no Fórum Brasileiro na área do direito, né? Algumas poucas na área de economia. Inicialmente a gente tinha escolhido uma mesa para tratar só de economia, mas o tema da saúde acabou preponderando, né? Tomando conta. Eu já acompanhei momentos de negociação, especialmente com o governo do estado, né? Que o negociador, o secretário da Fazenda, o negociador do Estado, quando o Maurício participa da mesa de negociação, ele já muda de postura, porque eles já conhecem que não adianta eles vir com um argumento furado. Não adianta eles chegar na mesa contando história e querendo passar um argumento de que não tem dinheiro, que não é possível, porque, especialmente nas negociações em que o Maurício acompanha, né, ele já chega e os dirigentes sindicais, porque é um trabalho bem estruturado, antes de ir para uma mesa de negociação, Maurício senta com os dirigentes, discute, apresenta os dados, as pessoas já vão para a mesa preparados para fazer argumentação. Então, é um trabalho fundamental, um trabalho estratégico para qualquer sindicato, né? Essa assessoria econômica
é muito importante. Em alguns momentos históricos, os sindicatos tinham isso mais, né? O Diese também. O Diese, vejo que nos últimos anos, principalmente no governo passado, ele foi praticamente dilapidado, né? O Maurício é um exemplo disso, que trabalhava com o Diese, mas o Diese reduziu 70% do seu pessoal. Então, hoje uma instituição que não dá mais conta de fazer essa assessoria para todos os sindicatos, principalmente de uma forma mais direta. Então, acaba se abrindo também aí a possibilidade, né, de outras consultorias. Maurício é uma das pontas, uma referência aqui em Santa Catarina. Para quem está ouvindo esse podcast, não é de Santa Catarina, saiba que esse trabalho aqui tem muito da mão, da cabeça, da análise do Maurício, que já é figura carimbada, conhecida pelos negociadores do estado de Santa Catarina aqui nas mesmas negociações. Então, eu queria, pelo tempo aqui também, Maurício, pedir para que vocês continuem acompanhando os podcasts do Fórum Brasileiro de Inovação Sindical, acompanhem nossas redes sociais, Fórum de Inovação Sindical, Instituto Política Boa, Baila Politics, e queria também que você falasse como as pessoas fazem para entrar em contato contigo, se tiver alguma dúvida, para conversar, para te chamar para alguma palestra, para alguma consultoria, assessoria também, né? E fizesse as suas considerações. Bom, acho que obrigado aí pelas palavras, né, Paludo? Acho que depois de tanto tempo aqui assessorando o movimento sindical catarinense, a gente acaba tendo essa boa circulação, né? E como você falou, né? É muito importante essa posição firme para não ouvir gororoba, né? Porque, via de regra, o negociador patronal ele traz muita história triste. E se a gente começar a contar a história triste do trabalhador, né, aí a gente não termina mais a mesma negociação. Então a gente tem que, de fato, colocar concretamente quais são as condições para a gente poder avançar. E, como você falou, né, é um espaço importante para fazer essa assessoria econômica, que tem sempre uma pitada de uma compreensão ampla, né, do sindicalismo, para não e uma perspectiva de classe. E para entrar em contato aí comigo, né, é só acessar as próprias redes sociais, o Instagram, Maurício Molinari, né, por ali mesmo a gente pode conversar, trocar ideia e ver o que é possível a gente contribuir para a luta da classe trabalhadora, que tem nos sindicatos aquilo que o Marx falava, né? O sindicalismo, os sindicatos são os centros organizadores da classe trabalhadora. Sem desprezar o partido é decisivo, né? Sem partido a gente também não faz as transformações gerais da sociedade, mas o sindicato é o centro organizador, é o coração que às vezes move uma pauta que estava fora do horizonte, né? Que possa entrar no horizonte, tensionar a sociedade no sentido de melhorar as questões objetivas atuais, mas também construir um horizonte de futuro melhor para a classe trabalhadora. Então é isso aí. Obrigado e parabéns pelo evento. Valeu. Obrigado aí pela parceria, obrigado por ter aceitado o convite aqui para participar do nosso fórum e continue acompanhando o podcast FBIS 2025.